falar novamente, acho que agora a gente está com um som legal. Eu sou a Bárbara Paixão de Góes, sou mestranda do curso de pós-graduação em Nutrição e Saúde pela UFG e também sou membro do grupo de pesquisa de estudos da obesidade. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para a gente falar um pouquinho da terapia nutricional na pancreatite. Então, antes da gente falar sobre a pancreatite em si, nós precisamos entender e lembrar, o que é esse pâncreas, Ele é uma glândula de aproximadamente 15 centímetros de extensão que faz parte do sistema digestivo e endócrino dos seres humanos. Ele está localizado atrás do estômago e entre o duodeno e o baço, como a gente consegue visualizar aí na figurinha. Dentre as funções que o pâncreas tem, a gente pode classificá-las em exócrina e endócrina. Na função exócrina, ele faz a produção e liberação de algumas enzimas que estão ali, que são utilizadas no sistema digestivo. Então a gente tem, por exemplo, a amilase, a lipase e a protease. Na parte endócrina, nós temos alguns hormônios, sistema endócrino, o glucagon e a insulina, que são os principais. Então, para que serve essa secreção pancreática, O que ela faz na digestão? A gente tem aí o bicarbonato de sódio, que controla a acidez, a amilase pancreática, que ela vai ajudar na digestão dos carboidratos, a lipase pancreática, que ela vai ajudar na digestão dos lipídios, a tripsina, que ajuda na digestão das proteínas, e a quimotripsina, que também ajuda aí na digestão de proteínas. Então, como que funciona o estímulo para que ocorra essa secreção pancreática endócrina? Então aqui a gente tem um esqueminha, eu vou conseguir pontuar. Quando a gente tem a chegada do alimento, quando a gente come, há uma alta taxa de glicose. Então esse alimento ele vai ser transformado em glicose. Quando isso acontece, a gente tem um estímulo aqui no pâncreas das células beta-pancreáticas, que são as responsáveis por produzir insulina, e uma inibição das células alfa. Então, quando eu tenho a estimulação das células beta-pancreáticas e a produção da insulina, eu consigo captar essa glicose, E o fígado, ele absorve essa glicose e armazena como glicogênio. Então, óbvio, a insulina, ela carrega essa glicose para dentro das células para serem utilizadas e aquela que é remanescente, ela é armazenada em forma de glicogênio no fígado. Quando a gente tem uma inanição, um jejum, uma baixa taxa de glicose sanguínea, o que acontece? A gente tem uma inibição das células beta-pancreáticas, porque a gente não precisa de insulina aqui, e a gente vai ter um estímulo das células alfa, que elas são responsáveis por liberar glucagon. E aí o que vai acontecer? O fígado, ele vai quebrar aquele glicogênio que foi armazenado, que é a glicose que foi armazenada como glicogênio, para poder liberar a glicose para então ser utilizada. Então o pâncreas ele tem esse papel fundamental na questão do armazenamento, ajuda nesse processo de armazenamento, utilização e disponibilização de glicose. Então, falando um pouquinho da etiologia da pancreatite, ela tem várias causas. Cálculos biliares podem causar pancreatite, um trauma pode causar pancreatite, as infecções virais, uma lesão no ducto pancreático também, e a hipercalcemia ou a hipertrigliceridemia. Mas o principal fator é o alcoolismo crônico. É um fator bem marcante e predominante quando se fala em pancreatite. As doenças inflamatórias do pâncreas, que podem envolver os tecidos peripancreáticos ou os órgãos à distância, a gente pode chamar de pancreatite aguda, nós classificamos em aguda e em crônica. A aguda, como o nome já diz, ela é caracterizada por uma inflamação aguda e que causa um edema. Então tem um inchaço da região. Quando a gente é visível, o pâncreas ele fica inchado e a pessoa tem muita dor na região e tem esse inchaço. A principal causa é a litíase biliar, Então a gente tem aquele entupimento, da bile
as pedrinhas da bile, consequentemente, às vezes, um entupimento. E ela também pode ser dividida em leve e grave. Então, a pancreatite aguda, ela tem aquela que é mais leve e tem a grave. E nós temos a pancreatite crônica, que já é caracterizada, como o nome já diz, por uma inflamação crônica, de longo prazo, né, de anos às vezes. E ela também tem uma característica importante, que é a fibrose. Então, quando a gente tem a pancreatite crônica, o pâncreas ele já sofre uma alteração de tecido. Então, já há uma formação de fibras, fica um tecido fibroso e não tão operante quanto a gente tem na aguda. A principal causa, então, da crônica é o alcoolismo e pode gerar desnutrição nesse paciente, tá? É uma das coisas que acontece frequentemente, é a desnutrição. Bom, na pancreatite leve, já se sabe que são 80% dos casos que acontecem é de leve. Ela tem uma taxa de mortalidade baixa, de 1%, e o manejo é tecnicamente simples. Ele pode acontecer todo na enfermaria. E o paciente, quando ele é atendido e é identificada essa pancreatite leve, ele melhora em até 7 dias. Então, é bem tranquilo o manejo. Já na grave, a gente tem aí 20% dos casos, então são bem menos pessoas, mas ela tem uma taxa de mortalidade de 20%. Então, é bem maior, né, do que a leve. Nesses casos, é preciso uma equipe multidisciplinar. Então, é impossível tratar um caso de pancreatite grave se a gente não tiver uma equipe multidisciplinar. E tem casos, né, que o paciente ele precisa de UTI. E isso é a maioria dos casos, porque ele tem uma longa estadia hospitalar. Então, o tratamento ele não é simples, o manejo não é simples e o paciente realmente ele fica internado numa UTI. Os sintomas, né, que a pancreatite traz: uma dor contínua e de intensidade variável. Então, alguns pacientes relatam que sentiram só um desconforto, um incômodo. Outros já vão sentir muita dor. Mesmo na leve, é comum os pacientes relatarem muita dor. Dispneia também, dor abdominal, náuseas, dor nas costas. Então, é muito comum o paciente confundir a pancreatite com dor nas costas. Ele acha que machucou, às vezes ele tem problemas de coluna e ele acha que é dor nas costas, porque é numa região realmente na parte de trás e o paciente ele fica confuso com essa dor. A hipotensão também, vômitos, esteatorreia, oligúria e distensão abdominal. Mas podem haver outros sintomas, esses são os principais. Os testes laboratoriais que são feitos para testar a função pancreática, né, ver se esse pâncreas está funcionando e se o problema, né, viria a ser o pâncreas, são o teste de estimulação de secretina, que ele mede aí a secreção pancreática, particularmente do bicarbonato, em resposta à estimulação de secretina. Tem o teste de tolerância à glicose, que ele avalia a função endócrina do pâncreas. Então, ele mede a insulina após uma carga de glicose. E o teste de gordura nas fezes, que daí ele avalia a função exócrina do pâncreas, medindo a absorção de gordura, que reflete, então, a secreção das lipases pancreáticas. Então, eles vão meio que no resultado do que o pâncreas estaria fazendo, né? Então, se o pâncreas ele não estiver funcionando bem, eu não consigo ter a ativação das células beta-pancreáticas e a produção da insulina. Então, se eu não estou tendo liberação de insulina como deveria, quando eu faço um teste de tolerância à glicose, por exemplo, a gente consegue ver, né, medir quanto de insulina foi liberado depois desse estímulo, né, de receber a glicose, de ingerir a glicose. Com a gordura nas fezes é a mesma coisa. Se eu tenho gordura nas fezes, algo está acontecendo e eu não tenho essa absorção acontecendo direito. Então, o pâncreas com certeza não está liberando, né, a lipase pancreática para fazer esse trabalho de digestão e essa gordura está indo para as fezes intacta sem ser absorvida. É importante fazer a estratificação de risco do paciente, porque, como eu falei, pode ser uma pancreatite só aguda, que pode ser leve ou não, né, ou pode ser mais grave, e nós temos aí a crônica, que já vai ter fibrose. Então,
primeira coisa que a gente vê são as complicações sistêmicas, se tem choque, se tem uma insuficiência respiratória, se tem uma insuficiência renal, se tem sangramento gastrointestinal, né, associado. As complicações locais, então se tem necrose pancreática estéril, se tem uma necrose pancreática infectada, se tem pseudocistos, né, e se tem coleções líquidas e peripancreáticas. E, por fim, os fatores de mau prognóstico, a gente usa aí, coloquei aqui o APACHE 2, que é um sistema aqui no rodapé, né, que é um sistema de pontuação de mortalidade que é estimado, né, para esse paciente. E tem o Hansen, que são 11 parâmetros que eles estimam o prognóstico do paciente com a pancreatite aguda. Então, quando a gente vai ver os fatores, né, de mau prognóstico, se aquele paciente ele tiver esse índice de Hansen maior que 3, ele já está com risco maior. O APACHE 2 é maior que 8 também. Ou se ele tiver, né, aí Hansen maior ou igual a 6 e umidade maior que 55. Se o IMC for maior que 30 também. A hemoconcentração também é observada, então se a gente tem aí, né, o hematócrito maior que 44% após 24 horas, a PCR, que é a proteína C reativa, maior que 15 mg por decilitro após as 48 horas, e aí, por fim, a gente junta todos esses parâmetros e faz o julgamento clínico, né, para ver como que está o estado clínico do paciente associado a esses resultados. Bom, falando então da doença relacionada ao estado nutricional, como eu falei, é muito comum a gente ter desnutrição desse paciente. E por que isso acontece? Primeiro, porque o paciente tem muita náusea, então ele não quer comer, ele não sente vontade de comer. Ele tem diarreia, principalmente quando a gente tem ingestão de gordura, né, de lipídio, e esse paciente ele não consegue digerir esse lipídio, então ele acaba cursando com diarreia e com muita gordura nas fezes. Ele tem essa dor abdominal que incomoda, ele vai sentir falta de apetite, então ele tem essa anorexia acentuada, porque imagine só, você come e você sente muita dor, ou você sente náusea, você não vai sentir fome, né? Há um aumento da atividade metabólica desse paciente, então é uma situação de estresse metabólico em que o corpo fica tentando lidar com essa situação, com essa inflamação, com esse processo, e daí o corpo começa a gastar mais energia tentando suprir. Vômitos, então às vezes não fica só na náusea, o paciente muitas vezes ele vai vomitar pra caramba, e uma disfunção na absorção de nutrientes. Então é óbvio que se eu não tenho uma digestão correta, o alimento ele acaba indo na íntegra, né? E algumas partes desse alimento vão sair nas fezes e eu não tenho essa quebra do alimento para eu ter uma absorção de nutrientes. Então esse paciente ele acaba cursando com desnutrição por todos esses fatores. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação nutricional do paciente com pancreatite, a gente precisa ter bastante atenção, porque nós vamos avaliar então a composição corporal desse paciente, quanto que ele tem de massa gorda, quanto que ele tem de massa magra, será que ele está perdendo gordura ou está perdendo também músculo nesse processo. A gente faz uma antropometria, então altura, peso, circunferência, se possível, uma anamnese do consumo alimentar, então para ver que alimentos esse paciente está ingerindo, né, e se isso não está contribuindo para os sintomas, para tudo que ele está sentindo. Um exame físico, até para a gente saber se já iniciou esse processo de desnutrição, como que está. Então a gente olha aí se tem uma depressão na face das bolas de Bichat, a gente dá uma conferida se o cabelo desse paciente já começou a cair, como que estão as unhas desse paciente, será que estão fracas, quebradiças, será que a pele dele já está seca. A gente faz uma ASG, né, uma avaliação subjetiva global, a gente faz uma apreensão manual, se for possível fazer, se estiver disponível, né, um dinamômetro para fazer essa apreensão manual, para a gente saber como está a força muscular do paciente.
E os exames bioquímicos, claro, para a gente saber como que está a função pancreática desse paciente. Então, na pancreatite aguda, nós temos muitos casos que são leves e que se resolvem espontaneamente. Então, às vezes, a causa, né, dependendo da causa, é passageira e quando controla-se a inflamação, esse paciente ele se recupera tranquilamente. Porém, alguns pacientes têm PA grave, com necrose e com insuficiência do órgão. E aí, nesses casos, a gente vai ter uma maior mortalidade e uma menor probabilidade da dieta oral dentro de 7 dias. Então, é um paciente que provavelmente ele não vai conseguir comer via oral. Não vai ter como. E nesses casos, nós temos uma maior necessidade proteica, porque a gente precisa fazer um reparo tecidual, né? Esse pâncreas ele precisa se recuperar. Na pancreatite aguda, então, a gente tem uma opção que é a nutrição parenteral, porque ela vai gerar um repouso pancreático, porém, ela agrava a lesão intestinal. Então, se a gente parar para pensar, esse estímulo que eu expliquei no início da aula, ele vai acontecer no pâncreas a partir do momento que tem alimento. Então, se eu como, a liberação de glicose, o sinal vai para o pâncreas para que ele possa trabalhar e fazer a parte dele, liberando essas enzimas. Na nutrição parenteral, não tem alimento, né? Então, a dieta ela vai direto pela corrente sanguínea, são os nutrientes que já estão indo ali direto pela corrente sanguínea. Que a gente pensa, poxa, legal, muito bom, não vou estressar o pâncreas. Porém, a gente tem um agravamento da lesão intestinal, que se a gente pensar que é um paciente que ele vem cursando com diarreia, ou que ele vem cursando com dores intestinais fortes, esse intestino ele não está legal. E aí, se eu não utilizo esse intestino, deixo ele parado por muito tempo, né, eu tenho aí um agravamento dessa lesão intestinal. Então, a estimulação pancreática, ela deve sim ser reduzida, mas a gente tem que manter a integridade do trato gastrointestinal. Então, não adianta me preocupar com o pâncreas e esquecer do intestino. Então, a resposta ao estresse, ela deve ser atenuada, mas com todo o cuidado com a saúde intestinal. Então, a pancreatite aguda, que é leve, geralmente é tratada por reanimação líquida intravenosa. Então, a gente deixa o paciente com a dieta via oral zero, que não recebe alimento, e quando a gente tem o caso da analgesia, né, a gente usa esses medicamentos, né, analgésicos para diminuir a dor. Então, ele já vai ficar ali com menos dor e sem o estímulo, porque ele não vai ter alimento vindo, né, via oral, ele não vai estar comendo. Então, podendo se instituir uma dieta oral com 5 a 7 dias. Então, a gente tendo 5 a 7 dias de repouso do trato gastrointestinal, esse paciente ele vai estar ali com analgesia e vai estar sem comer. Ele consegue recuperar a função do pâncreas, porque daí ele para de ser estressado, estimulado, ele tem um repouso e quando o paciente se recupera, 5 a 7 dias ele volta a comer. Né, e o pâncreas volta a trabalhar. Na pancreatite aguda necrosante grave, a nutrição parenteral ela é utilizada e deve ser utilizada até a melhora do quadro. Nesse caso não tem escolha, porque realmente o pâncreas ele não consegue fazer o papel dele. Então a gente precisa da nutrição parenteral. A nutrição parenteral total, ela tem aí 2 vias, né? A gente pode utilizar, quando a gente tem um estresse do paciente menor, uma solução de dextrose. E quando a gente tem um estresse maior, a gente tem uma solução de dextrose com lipídios, para garantir um aporte calórico um pouquinho maior. Então, anteriormente, o que se acreditava? Que a nutrição parenteral, ela era o padrão ouro, era a terapia nutricional da pancreatite. E por que se pensava nisso? Por 2 razões. Primeiro, porque a gente tinha que manter o pâncreas em repouso e tinha que evitar a estimulação adicional pela nutrição enteral. Então, era um cálculo relativamente simples, né, e meio óbvio. Não quero estimular o pâncreas, não vou dar alimentação via oral e vou
vou colocar, deixar o intestino repousar e é isso aí, vamos colocar a parenteral. E também porque tinha uma ocorrência muito frequente de obstrução gástrica ou duodenal, devido à massa inflamatória e o ilho paralítico. Então, tornava-se muito difícil o uso da alimentação enteral. Então, porque o paciente já tinha esses outros problemas associados, né? Da obstrução gástrica duodenal, por causa da massa inflamatória, como eu falei, há um inchaço, né, do pâncreas, então ele comprimia, e o ilho paralítico também. Então, já se pensava, não vamos usar de jeito nenhum trato gastrointestinal, vamos de nutrição parenteral. Mas não usar o trato gastrointestinal pode ocasionar algumas complicações. Como eu falei, pode haver uma atrofia intestinal, porque ele ficou sem utilização. Há uma resposta de estresse muito exagerada, porque como não chega alimento no trato gastrointestinal, você vê que o paciente ele começa a ficar metabolicamente, né, com um gasto energético muito maior. E há uma persistência da inflamação, porque como não há esse estímulo, não há essa utilização, se há inflamação no trato gastrointestinal, ela perdura. Então, a terapia nutricional, ela tem como objetivo minimizar a perda da massa magra, então fazer com que esse paciente ele não perca massa muscular e fornecer energia para o organismo. Esse é o principal ponto. A imunomodulação, ela pode ser utilizada e ela ajuda a minimizar a resposta pró-inflamatória. Então, tanto o pâncreas está inflamado, como o paciente acaba cursando com um processo inflamatório como um todo. Então, os imunomoduladores aí podem ser uma boa opção. Na pancreatite aguda leve, é importante iniciar a terapia nutricional com a nutrição enteral, se tiver possibilidade de via oral, após 5 a 7 dias. E na pancreatite aguda grave, logo que o paciente tiver estabilidade hemodinâmica. Então, na PA leve, se a gente tiver o controle dos sintomas e o paciente estiver estabilizado, após 5 a 7 dias já pode colocar a nutrição enteral, né? Se a via oral já estiver liberada, e depois introdução do alimento. Mas isso varia muito de paciente para paciente, né? Aqui é um geral, mas é importante avaliar o estado clínico e ter essa decisão. A nutrição parenteral, ela pode gerar o aumento da glicemia e ela é recomendada, né? E aí se recomenda a nutrição enteral por sonda devido à menor resposta ao estresse. Então, como eu falei, a parenteral, ela não é descartada, não é que ela não vai ser utilizada, mas como ela gera um aumento do estresse, um aumento da glicose, apesar de ter um repouso gastrointestinal, é preferível a nutrição enteral por sonda para os pacientes, porque daí a gente tem menor resposta ao estresse e tem o estímulo do trato gastrointestinal. Então, só para reforçar, a nutrição parenteral, ela então pode gerar que complicações? Ela pode gerar uma atrofia e uma remodelagem da mucosa intestinal. Ela pode gerar uma diminuição da superfície total de absorção. Então, o intestino ele vai ter toda aquela parte de absorção que pode ser comprometida. A translocação bacteriana, então se eu não tenho alimento, eu não tenho fibras, eu não tenho nutrientes ali naquele trato gastrointestinal, naquele intestino, ele está parado, as bactérias que estão ali podem acabar se multiplicando e passando, já que eu tenho uma barreira intestinal danificada, essas bactérias elas acabam passando para a corrente sanguínea, porque eu não estou com uma barreira intestinal saudável, sólida, estruturada, ela está danificada. Então essas bactérias começam a passar para o sangue. Um aumento das complicações tardias de infecção, então isso pode ainda ajudar no agravo da infecção, da inflamação, sepse e insuficiência de órgãos. Então, isso tudo eu estou falando que são consequências a longo prazo, tá, gente? Isso pode acontecer dependendo do quanto o paciente vai ficar nessa nutrição parenteral, quanto tempo ele vai ficar submetido a ela. A terapia nutricional, então, na pancreatite aguda, ela pode contar também com o apoio dos probióticos. É controverso ainda e não está oficialmente recomendado. Porém, alguns pacientes
Tem relatos de pacientes, né, relatos de caso, publicados de pacientes que com probiótico melhoraram o estado inflamatório. A explicação para isso é que, como eu falei, a mucosa intestinal ela está danificada. Então, os probióticos eles ajudam nesse processo de recuperação da flora intestinal, né, dessa população intestinal e dessa restauração da parede. Então, isso com certeza contribui para o processo. A suplementação de glutamina ela é indicada com uma dosagem aí de 0,3 gramas por quilo de peso ao dia na nutrição parenteral, tá? Então, não suplementa o paciente se não for pela parenteral. A recomendação é na parenteral. E a nutrição enteral, ela deverá ser com uma dieta oligomérica ou polimérica, se for tolerada. Então, normalmente na evolução da dieta. Então, começa com a oligomérica e depois vai para a polimérica, se ela for tolerada. Então, aqui, quais são as vantagens, depois de tudo que eu falei, e as desvantagens da nutrição parenteral? As vantagens são que eu vou ter um repouso no pâncreas, há uma capacidade de atingir rapidamente a caloria-alvo, então não preciso que o paciente esteja sem náusea ou que o paciente tenha apetite ou atingir o gosto do paciente para ele comer. Eu coloco a caloria, calculo isso e isso vai ser ofertado, né, pela dieta parenteral e garantido. Então eu evito ou previno desnutrição, eu trato dependendo do caso, né? Evito o uso do intestino proximal, que pode estar obstruído pela massa inflamatória ou o ilho paralítico. Então, essas são as principais vantagens da nutrição parenteral. Quais são as desvantagens? Ela tem um alto custo, então, dependendo do tempo de estadia desse paciente, ela custa muito caro, ela é bem mais cara. Há um potencial de exagero da resposta ao estresse da pancreatite, então o paciente ele pode cursar com estresse, um processo inflamatório muito mais agravado. Há uma incidência aumentada de sepse, então essa questão da inflamação generalizada, né, da infecção generalizada. E há uma maior frequência de hiperglicemia, então é muito difícil conseguir regular, tem que ficar monitorando o paciente o tempo inteiro para que ele não curse com esse excesso de glicose sanguínea. Então essa é uma outra desvantagem. Então, a nutrição enteral, ela está associada a uma incidência menor de pneumonia, a uma redução da frequência de abscessos intraabdominais e de sepse. Mas ela também tem riscos, né? Então, a sonda nasogástrica, por exemplo, a que vai direto ao estômago, ela aumenta o risco de aspiração e de pneumonia. Ela e a sonda nasoentérica duodenal estimulam o pâncreas. Então, eu vou ter alimento chegando no estômago ou, se for na entérica, né, no duodeno. Então, tudo isso vai estimular o trabalho do pâncreas. Então, ela também não é perfeita, né? Ela também vai ter as desvantagens. Então, quais são os acessos enterais na pancreatite aguda? Então, a nasoduodenal é o método mais convencional. Como eu falei, a que vai no estômago, ela pode gerar todos aqueles riscos, pneumonia, broncoaspiração. Então, prefere-se, né, a nasoduodenal. Então, vai direto para o duodeno. A jejunal média, né, que é de colocação transpilórica, bem abaixo do jejum, para reduzir ao mínimo a estimulação pancreática. Então, se eu coloco ali logo abaixo do jejum, eu não tenho tanto estímulo, é uma estratégia. E a gastrostomia ou a jejunostomia. Então, se a alimentação por sonda, ela continuar por mais de 4 a 6 semanas, não é interessante eu fazer isso via naso, né? Porque o paciente cursa com ressecamento, com processo inflamatório às vezes, então o interessante é fazer uma gastrostomia ou uma jejunostomia, colocar direto, né, faz ali processo cirúrgico e coloca essa sonda direto no estômago ou direto no intestino. E as formulações, então, para terapia nutricional? Então, de preferência, formulações hipolipídicas, ou seja, com baixo lipídio, baixa gordura, ou com TCM, então, triglicerídeos de cadeia média, porque daí eles são mais facilmente absorvidos. As dietas oligoméricas, elas são melhor toleradas do que aquelas com proteínas intactas ou com aminoácidos livres. Então, quanto mais quebrado, quanto mais fácil de absorver, menos trabalho, menos estresse, menos estímulo ao pâncreas, melhor.
e as formulações com baixa osmolaridade, então as que têm lipídio, mas depende do caso do paciente, tá? Se tiver pouco lipídio ou nenhum, ela tem uma osmolaridade muito alta, então isso também atrapalha, porque daí a gente pode cursar com excesso de glicose, né, sanguínea, então também não é interessante. O suporte nutricional, ele deve acontecer se o paciente ficar em jejum por mais de 7 dias, porque ele vai cursar com emagrecimento, com perca de massa muscular, vai cursar com desnutrição. A nutrição parenteral, ela vai ser aderida se a dieta enteral ela não for tolerada ou se a meta energética não for atingida. E aqui é importante pensar que às vezes se associa, é possível associar. Então o paciente ele não deixa o intestino completamente parado ou o estômago completamente parado. Às vezes ele consegue ingerir via oral, mas muito pouco. Então, para conseguir bater a meta, às vezes associar nutrição enteral e parenteral ou nutrição oral e parenteral pode ser uma alternativa. Então, aquele caso que eu falei, cada paciente vai ser um paciente, né? Então, a gente precisa avaliar com muito cuidado. As calorias é 25 a 35 calorias por quilo de peso ao dia. As gorduras, aí os lipídios, 0,8 a 1,5 grama de quilo de peso ao dia, por quilo de peso ao dia, ou 20 a 30% da ingestão energética total, do valor calórico da dieta. A proteína e o carboidrato, eles podem ir de normo a hiper, Então, ela pode ser normoproteica, né, normoglicídica ou hiperproteica e hiperglicídica. Depende do caso também. Então, a substituição do parênquima pancreático por fibrose e as anormalidades morfológicas no ducto pancreático já vão causar outra pancreatite, que é a crônica. Então, acabamos de falar da aguda, agora vamos falar um pouco da crônica. Quais são os sintomas principais da crônica? Dor abdominal recorrente, síndrome de má absorção e um diabetes mellitus secundário. Então, o paciente ele acaba cursando com diabetes mellitus tipo 2 porque o pâncreas ele não consegue fazer a função dele, produzir insulina, e isso acarreta no DM secundário. A necessidade de intervenções nutricionais específicas são importantes. Por quê? Eu tenho um pâncreas que ele não está mais respondendo como deveria, ou às vezes não responde de forma alguma. Então, eu preciso fazer uma reposição enzimática pancreática para eu tratar a má absorção. Então, é um fato, o meu pâncreas não produz essas enzimas, ele não consegue. Então, eu preciso dar essas enzimas para o paciente, fazer essa reposição. E aí eu trato a má absorção. E o manejo dele é bem complexo, porque a gente tem o diabetes mellitus, então eu preciso ter muito cuidado com a oferta de glicose, né, com a composição da dieta, para eu conseguir controlar esse diabetes. Em alguns casos é preciso ainda associar medicamento, mas não são todos os casos, né, por ser um DM secundário. Então, na pancreatite crônica, a gente tem um alto consumo energético basal, então o paciente ele emagrece bem rápido, uma alta incidência de depressão de massa esquelética, uma alta incidência de neoplasias, então é muito comum, além dessa depressão, né, proteico-energética, DPE, depressão proteico-energética, então ter essa perda de massa muscular, eu tenho uma grande incidência de neoplasia. Então, o câncer ele acaba acontecendo porque com essa fibrose, com esse processo de troca, né, de células e reparação no pâncreas, acaba podendo acontecer, né, essa má formação de células cancerígenas, essa formação de células cancerígenas e evoluir para um câncer. Há uma alta incidência de hipermetabolismo, então o paciente fica um metabolismo bem acelerado, bem parecido com a neoplasia, com o câncer, e há uma deficiência de oligoelementos. Então, os oligosacarídeos, né, eles diminuem bastante por causa desse problema de absorção. Então, os objetivos da terapia nutricional na pancreatite crônica são controlar a má absorção, melhorar o estado nutricional e evitar essa evolução da desnutrição energético-proteica. Então, a baixa absorção de vitaminas lipossolúveis e B12, ela é muito frequente, então precisa suplementar. Não tem como, a gente precisa suplementar. A esteatorreia,
também é comum, então a gente precisa, é muito comum o paciente cursar com gordura nas fezes. Então a restrição lipídica ela vai acontecer, então a gente vai restringir para 20 gramas ao dia, no máximo. E o uso de enzimas pancreáticas e uma dieta com 30 a 40 gramas ao dia de gordura com TCM, né, que é o triglicerídeo de cadeia média, que daí ele vai ser mais facilmente absorvido. Então a dieta ela tem que ser via oral fracionada, se o paciente tolerar. A dieta ela tem que ter 35 quilocalorias por quilo de peso dia. Deve ser hiperproteica, então como há uma desnutrição energético-proteica muito acentuada, é preciso que esse paciente ele tenha aí pelo menos de 1,2 a 1,5 grama de proteína por quilo de peso ao dia. A dieta tem que ser hipolipídica, então baixa em lipídio, 0,7 a 1 gramas por quilo dia. A suplementação via oral ela é importantíssima, então uma proteína hidrolisada, rica de preferência em vitaminas lipossolúveis, porque daí eu já suplemento a proteína e o lipídio, né, e as vitaminas. As enzimas pancreáticas, que esse paciente não consegue produzir, eu preciso dar para ele. E a nutrição parenteral, ela vai ser adotada quando for necessário, né, se a via oral não conseguir, ou enteral, parenteral. E era isso, aqui são as referências bibliográficas. Vamos ver aí se vocês tiveram dúvidas e perguntas.